Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, graça e paz, aleluia, mais um devocional. E até aqui o Senhor tem nos ajudado e eu quero muito compartilhar com você uma palavra que tem sido assim tão latente nos últimos dias, através de uma canção, né, que tá aí estourada para a glória de Deus, mas é uma canção muito confrontadora, né? Ah, Jesus, como nós precisamos do teu perdão, como nós precisamos, Jesus, ser semelhante ao Senhor. E nisso eu quero trazer uma palavra que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 1. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos ali. Esses pequeninos, ele se refere aos filhos de Deus, né? Os santos. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. E se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a nossa fé. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Aqui Jesus está ensinando e advertindo aos discípulos sobre a questão dos escândalos no meio do povo de Deus, sobre a pedra de tropeço, porque Jesus está dizendo aqui que o diabo, nosso inimigo das nossas almas, ele está ali constantemente ao nosso derredor, tramando, rugindo, querendo alguma coisa, alguma brecha para tentar nos paralisar, para tentar nos destruir, trazer contenda sobre a igreja, trazer, sabe, picuinhas sobre o povo de Deus, ofensas sobre o povo de Deus, para que ali o reino de Deus não avance. E quantas vezes nós nos deparamos e vemos diante da casa do Senhor pessoas, irmãos contra irmãos, sabe? O joio tentando ser penetrado ali dentro da casa de Deus, tentando acabar com a colheita do Senhor, sabe? Quantos inimigos têm se levantado para tentar ser uma pedra de tropeço sobre a nossa vida. Só que a palavra de Deus, Jesus ensina aos seus discípulos que mesmo que diante desses que queiram se levantar, se eles reconhecerem e vierem lhe pedir perdão, misericórdia, nós precisamos perdoar. Mesmo que esteja doendo, Kênia, mas eu fui muito ferida, sabe? Eu fui muito machucada, eu fui machucada dentro da igreja, eu fui machucada fora da igreja. Jesus está ensinando os seus discípulos aqui que mesmo que venha a ser ferido, machucado, você precisa liberar o perdão. Por que o perdão? Quem éramos nós? Quem era a Kênia? Quem era você antes de conhecer a Jesus? Eu não valia nada, mas o amor e a misericórdia de Deus me alcançou. A graça do Senhor me alcançou. Eu fui perdoada, eu fui liberta. E hoje eu estou aqui para contar para vocês tudo que Jesus fez na minha vida. Eu falo da palavra do Senhor hoje porque um dia Ele me perdoou. Sabe, nós queremos muito perdão de Deus, mas quando é para perdoar o nosso próximo, nós resistimos. A gente fica difícil de liberar o perdão. E por isso que, sabendo, né, do tamanho dessa missão, os discípulos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque não é fácil. Não é fácil, meu querido. Não é fácil, minha irmã, meu irmão, liberar perdão quando nós somos machucados. Mas quando nós liberamos o perdão, quem somos tratados? Sabe, quem é tratado somos nós. O Senhor nos trata, o Senhor nos lava e nós somos libertos. E existe um grande avanço no reino espiritual quando nós liberamos o perdão. Jesus vai dizer isso quando nós vamos dar as nossas ofertas diante da casa de Deus. Se não liberarmos o perdão, se não reconciliarmos com os nossos irmãos,
Querido, a nossa oferta não é recebida pelo Senhor. E quando ele diz aumenta a nossa fé, né? Ele diz ali, ele não compara, né? Mas à frente Jesus disse assim: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, diria a esta amoreira, arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Por que Jesus quis dizer isso? Vocês estão vendo isso aqui, ó? É tão pequeno que eu acho que não vai conseguir ver. Ó, caiu. Gente, isso é um grão de mostarda. Olha isso. Isso aqui é um vidrinho de grão de mostarda. Mas só para você ter noção como é pequeno. A palavra de Deus vai dizer que se a gente tiver, no mínimo, a nossa fé do tamanho disso aqui, você não tem noção do poder que há na sua fé, se pelo menos ela tiver esse tamanho. Então, os discípulos reconhecem essa missão de tão difícil que é e dizem: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque há um poder na nossa fé, há um poder quando nós liberamos o perdão, há um poder quando nós acreditamos naquilo que é invisível. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que bem-aventurado é aqueles que não viram, mas aqueles que creram. Porque existe um poder na fé. Existe um poder em acreditar naquilo que não vemos, mas naquilo que nós cremos. Gente, nós não vimos Jesus. Nós não vimos a obra na cruz, nós não estivemos lá como as mulheres, como João viu ele em um madeiro. Mas nós cremos pela fé que ele é o nosso Salvador. Que ele morreu numa cruz para nos limpar, para nos lavar, para nos redimir do pecado. E que essa fé constantemente venha crescer. E no mínimo seja desse tamanho. Para que a cada dia a gente venha avançar no Senhor. Liberando perdão, recebendo perdão, estando em comunhão com a igreja do Senhor. Perdoando quem nos fere, reconhecendo até mesmo os nossos próprios erros, tirando a trave que está nos nossos olhos, para reconhecermos que nós precisamos também de perdão e de misericórdia do Senhor todos os dias. Todos os dias nós precisamos da misericórdia. Então que a partir de hoje, através dessa palavra, você reconheça e venha superar a sua ofensa, superar. Sabe, perdoar não é só liberar uma palavra. Perdoar é arrancar da alma e entregar ao Senhor. E dizer: Pai, olha, eu libero perdão sobre aquela pessoa. Se vai me perdoar ou não, é com ela. Mas a minha parte, eu fiz. Eu liberei o perdão e essa culpa e esse fardo eu não carrego mais. E que hoje, nesse dia, você entregue todas as suas ansiedades, todas as suas dores diante do Senhor e diga: Senhor, eu fiz a minha parte. Eu libero o perdão, Jesus. Eu perdoo. Por isso, Pai, aumenta a minha fé. Para que a cada dia eu consiga liberar o perdão. Para que a cada dia eu avance no Senhor e pareça dia após dia com o meu Pai, que me perdoou. E por isso eu perdoo. Eu amo porque Ele me ama. Amém? Aleluia. Que você receba essa palavra em nome de Jesus. E que ela venha ser latente no teu coração. Que ela venha ser firme. Como uma espada de dois gumes dentro de você, ao ponto de dividir a sua alma e o seu espírito. E você ter entendimento de que isso vai mudar a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, Jesus, que é viva e eficaz. Pai, muito obrigada, porque nós sabemos, Pai, que se nós fomos perdoados pelo Senhor, nós também temos a capacidade de perdoar. Nós também temos a capacidade de liberar o perdão. Ah, Pai, porque se nós não liberarmos, Senhor Jesus, é como se nós estivéssemos retrocedendo, voltando ao velho eu. E nós não queremos mais fazer parte dessa antiga criatura, Jesus, porque nós somos filhos de Deus, filhos do Senhor, Pai.
e que a cada dia o Senhor trate dentro do nosso espírito, na nossa alma, no nosso interior, para que a cada dia nós venhamos ser a tua imagem e a tua semelhança sobre esta terra, e que nós venhamos perdoar quantas vezes for necessário, porque nós recebemos de ti, Jesus, misericórdia, graça e perdão todos os dias, Pai, porque nós somos falhos. E se nós somos falhos e precisamos do teu perdão, por que é que o nosso próximo também não precisa ser perdoado, Pai? Então tira essa trave dos nossos olhos, tira essa dureza do nosso coração, para que nós venhamos prosseguir de fé em glória, Senhor, diante de ti. Que essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, ela venha ser forjada nesse dia, a liberar perdão para quem precisa de perdão, para que ela venha ser tratada no Senhor, naquilo que precisa ser tratado, Jesus. Nos dá um dia abençoado, um dia poderoso, cheio da tua graça, do teu temor e do teu Espírito sobre nós, Pai. Nós te amamos e agradecemos por essa palavra, que tem poder de mudar destinos. Em nome de Jesus, amém e amém. Que essa palavra alcance teu coração e o coração de outras vidas. Compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir e diga: ah, Jesus, como nós precisamos de ti. Que nós venhamos perdoar, Senhor, como o Senhor nos perdoa. Que nós venhamos amar como o Senhor nos ama. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.